me chamo Anália, represento hoje a minha equipe para falar um pouquinho do projeto SkillMind. Então, nós vivemos em um momento que as habilidades emocionais elas são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Isso se torna uma priorização cada vez mais no mercado de trabalho. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu uma plataforma, um mobile, que completa e une IA com simulações e análise comportamental para acelerar o crescimento profissional de pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho e de pessoas que já estão no mercado de trabalho, porém não têm uma orientação adequada. Então, a equipe é composta por mim e pelo Israel. Nós pensamos em desenvolver esse trabalho, juntando ali toda a questão de entendimento do comportamento humano, tecnologia e pensando em inovação. Contando um pouquinho do case, hoje o desafio é que 60% dos brasileiros, eles sentem que não possuem as soft skills necessárias para crescer, alavancar a carreira de trabalho. Então, nós pensando nesse caso, nós pegamos o exemplo do Gustavo, um exemplo fictício do Gustavo Ribeiro, de 24 anos, analista júnior, e as principais dores, assim como a maioria, conforme a gente citou, é insegurança ao falar com líderes, dificuldade em comunicar ideias, evitar conflitos por medo de errar. E pensando nisso, a gente viu as tendências de mercado, o que o mercado pede. Hoje o mercado, ele requer, daqui a 2023, que foi quando surgiu a pesquisa da UF, até 2028, em 5 anos, a tendência é que 85% das empresas elas vão priorizar as soft skills. Então, as pessoas ficarão pelas soft skills e não pelas hard skills. E isso é um dado que nós trouxemos, um dado real, e que nós podemos ver no mundo corporativo hoje, que vem crescendo cada vez mais. E essas barreiras emocionais, elas podem sim afetar a produtividade. Então, pensando nisso, pensando em todo o impacto social dessa inclusão produtiva da ODS, apoiar o desenvolvimento emocional para ampliar essa oportunidade, reduzir barreiras de comportamentais no trabalho, a gente pensou na solução do SkillMind. Então, como que funciona hoje? Como que é? Então, profissionais iniciantes com baixa comunicação e todos aqueles quesitos que nós falamos. E 90% dos problemas nas empresas são comportamentais. Então, o problema são esses iniciantes ou pessoas que já estão no mercado de trabalho em resolver todas essas questões. E o objetivo é aprimorar a comunicação, o objetivo do SkillMind, pensando nisso tudo. Nós criamos esse mobile que pensa em unir a questão das dificuldades com o desenvolvimento contínuo dessas pessoas, de como elas podem alavancar a carreira, como elas podem mostrar o talento delas dentro do mercado de trabalho e evoluir. Então, a questão de aprimorar a comunicação, empatia, liderança e acelerar esse crescimento. Então, a gente pensou nessa plataforma de IA, com simulações reais, feedback instantâneo e análise de comportamento, diferente dos treinamentos tradicionais, que demoram talvez um pouco mais de tempo para você ter um retorno positivo. Nós pensamos nessa solução imediata. Então, qual que é o impacto? Mais confiança, clareza e menor ansiedade na hora de desenvolver o trabalho que foi dado. Como nós utilizamos a tecnologia a nosso favor para desenvolver. Então, nós utilizamos IA, o NLP, LLM, React, análise de voz e postura e gamificação. Então, o público-alvo são jovens profissionais e iniciantes nas áreas de tecnologia, principalmente, e gestão de serviços. Quais são as funcionalidades chaves desse aplicativo? O usuário ele treina situações como dar um feedback difícil, que às vezes é um desafio para ele, discordar do líder, que também pode ser um desafio muito grande, pedir aumento, resolver conflitos, apresentar ideias, liderar projetos, treino de comunicação verbal e não verbal, então postura, que é uma comunicação não verbal, uma comunicação verbal como o tom de voz, velocidade, pausas, momentos de reunião, simulação de reunião virtual, então atendimento da colaboração, conflitos, gestores, equipe multiculturais. Então ele vai ter essa possibilidade de participar de uma reunião virtual e ver como que ele vai se sair. Feedback em tempo real e gamificação, que são os pontos de confiança, medalhas, badges que ele ganha dentro desse aplicativo. Quais são os nossos diferenciais? Então, a SkillMind ela se destaca por oferecer uma prática limitada, análise de comportamento via IA, que é uma inovação, gamificação para manter esse usuário motivado
e assim fazer com que ele aprenda fazendo de fato na metodologia 70-20-10, que foi como nós pensamos. Pensando um pouquinho na arquitetura de solução, então ela processa o áudio, então como funciona? O usuário envia o áudio, o vídeo pelo API Gateway, aí a processa NLP, emoção, visão, nós juntamos os dados estruturados e não estruturados pelo Relational NoSQL, geração de feedback personalizado e orquestração desses dados. Quais são os destaques? Então, processamento modular com microserviços, feedback rápido baseado em dados e arquitetura escalável e resiliente, conforme nós estamos mostrando aqui. Então, análise evolutiva, o protótipo da solução. Aqui nós temos as 4 interfaces desse aplicativo. Então, a primeira fase desse mobile é iniciar uma simulação. O usuário decide iniciar uma simulação. Esse, por exemplo, de comunicação, ele percebe como ele está em relação a tom, clareza, postura, e ele recebe um feedback personalizado. E com esse feedback, ele tem dicas de como aplicar dentro do ambiente corporativo. E na última fase, nós temos as badges que nós falamos, que é esse engajamento do usuário dentro da plataforma. E com esses dados reais, a gente observa que a evolução média foi de 2,6 em pontos de comunicação. Então, eles tiveram um engajamento muito grande depois de aplicar ali essa ferramenta no dia a dia. É uma prática constante, orientada por IA, que gera resultados reais e que trouxe uma evolução gigante para o mercado de trabalho, para essas pessoas que utilizam esse aplicativo. Então, as horas foram usuários com mais de 30 horas práticas que mostraram ganhos de comunicação, e isso é muito lucrativo para o mercado, as pessoas saberem se posicionar, e lucrativo para elas, essa questão de autoconfiança e saber se desenvolver, de que forma ela pode se desenvolver dentro das empresas. Então, nós agradecemos pela atenção. A soft skills, ela é uma junção de comunicação, empatia, postura, tudo isso que nós falamos aqui, que nós trabalhamos aqui, e desenvolvê-las com o apoio de tecnologia, com a IA, não substitui a prática humana, pelo contrário, nós recebemos o apoio dessa questão de inovação, de IA, para realizar uma construção tão lucrativa para as pessoas que estão dentro do ambiente corporativo, estão perdidas, e para o ambiente corporativo, para as pessoas que são lideradas e liderados. Então, a gente pode investir em nossas habilidades comportamentais e elas vão fazer a diferença dentro do mundo corporativo e dentro do nosso ambiente. Muito obrigada.